Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 5, Tão Grande Salvação. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 19. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, parte 1. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que é a sua palavra que tem que nos direcionar em todas as coisas. Nós precisamos valorizar o Espírito e a palavra. Senhor Jesus, a gente tem uma esfera correta, Senhor Jesus, de conexão com Deus. Essa esfera é o Espírito. Nós, como seres humanos, nós nos relacionamos com as pessoas, Senhor Jesus, na esfera física, também na esfera psicológica, mas para nos relacionarmos com Deus, tem que ser na esfera do Espírito. O Senhor se tornou o Espírito, Senhor Jesus, para que Ele pudesse trazer para nós o poder da sua palavra, que Ele pudesse nos trazer vida, e o poder da vida, Senhor Jesus, para nos transformar. Ó Senhor Jesus, o Evangelho, Ele é poderoso, Ele tem o poder de transformar a nossa vida, nos fazer ir diante de Deus e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, hoje nós precisamos ter contato com esse Deus vivo. Isso vem pelo exercício do Espírito. Por isso a gente precisa valorizar o Espírito e a palavra. Senhor Jesus, está conectado com Deus para perceber o falar de Deus, perceber o próprio Deus se comunicando conosco, se conectando com cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele nos abençoe também com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 4, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 63. Ó Senhor Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Ó Senhor Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 22. Ó Senhor Jesus. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. A esfera de conexão. Ó Senhor Jesus. Como vimos no estudo de ontem, só podemos reconectar-nos com Deus, que é Espírito, por meio de nosso espírito humano. Naturalmente, temos de usar também a mente. Somos seres tripartidos, com corpo, alma e espírito. Como tais, temos 3 ambientes com os quais precisamos conectar-nos: a esfera física, a psicológica e a espiritual. Nós nos conectamos com o mundo físico por meio de nosso corpo, com os 5 sentidos que Deus nos deu: visão, audição, olfato, paladar e tato. Deus nos deu olhos para nos conectar com o mundo visual e ouvidos
para nos conectar com o mundo auditivo. Temos também olfato, para nos conectar com o mundo dos odores, cheiros, perfumes. Paladar, para nos conectar com o mundo dos sabores. E tato, para nos conectar com o mundo físico pelo toque. Os 5 sentidos de nosso corpo nos conectam com o mundo físico. Ó Senhor Jesus! Também temos a alma, nossa parte psicológica, com suas 3 partes: a mente, a emoção e a vontade. A mente é a parte intelectual, para nos conectar com o mundo do conhecimento, o mundo cognitivo. A emoção visa conectar-nos com o mundo emocional, o mundo dos sentimentos, como alegria, tristeza, amor, ódio. E a vontade nos conecta com o mundo volitivo, com o mundo das decisões e dos desejos. Hoje, por causa dos ataques do mundo contra a nossa mente e emoção, muitos estão vulneráveis na emoção e na mente e entram em depressão. Exatamente por causa disso, temos estudado nas últimas semanas que o mistério da iniquidade busca atacar nossa parte psicológica, em especial a mente e a emoção. Sabemos que muitos, nestes dias de isolamento, têm sido afetados emocionalmente. Esperamos que Deus tenha misericórdia de nós e logo voltemos a nos reunir presencialmente, com todas as precauções, ainda que em número restrito, a fim de nos encorajar e animar mutuamente. A emoção nos conecta com o mundo emocional, e quando conversamos com as pessoas, tocamos na emoção delas. Isso tudo é algo especial que o homem tem em sua parte psicológica. Ó Senhor Jesus! Um animal se conecta com o mundo físico e por meio dos instintos também se conecta com o mundo emocional. O animal tem conhecimento. Por exemplo, dizem que os golfinhos são extremamente inteligentes. Até hoje, o homem tenta descobrir como as baleias e os golfinhos conseguem migrar de um lugar para outro no oceano tão vasto. Além disso, eles se comunicam entre si, mas ninguém sabe como ocorre. Podemos dizer que os animais têm alma, embora diferente da do ser humano. Todos os que têm cachorro como animal de estimação sabem que ele demonstra emoção. Já o gato não parece demonstrar tanta emoção quanto os cães. Contudo, há algo, uma terceira parte, que apenas o ser humano possui e os animais não: o espírito. O espírito do homem é para conectá-lo com Deus. Animais não têm espírito, portanto não se conectam espiritualmente com Deus, apenas o homem. Ó Senhor Jesus! Na história humana, sempre houve agrupamento de homens para adorar um Deus, mesmo que não seja o Deus verdadeiro, mas um ídolo, estátuas, imagens. Os indígenas norte-americanos tinham seus totens, mas reconheciam a existência de um Deus, embora não fosse o Deus verdadeiro. O Evangelho tem tanto poder que nos faz deixar os ídolos e nos converter a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nunca se vê um grupo de animais reunidos para adorar um Deus, porque não tem espírito. Os animais se reúnem para caçar, para comer, mas não para adorar. Os homens, porém, em todas as culturas, sempre se reúnem para adorar, ainda que há deuses falsos. E nós cristãos nos reunimos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Isso ocorre porque o homem se conecta com Deus por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus! A vacina contra a iniquidade preparada por Deus para nós, que hoje vivemos na era do Novo Testamento, inclui a palavra e o Espírito. São as duas coisas que mais valorizamos. O objetivo da palavra desta semana é nos levar a valorizar a nossa herança, a palavra que temos e o Espírito que Deus nos concedeu. Vejamos a seguir. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor! Paulo termina sua segunda epístola a Timóteo dizendo: o Senhor seja com o teu espírito. Cristo é o Espírito e vive em nós. Então, o segredo para a verdadeira conexão com Deus é o Espírito. Ó Senhor Jesus! Que nossos jovens e adolescentes aprendam a valorizar e a exercitar o Espírito.
Os pais devem encorajar os filhos adolescentes a ler estas mensagens. Não pensem que são muito elevadas para eles. Não. Os adolescentes hoje têm um intelecto muito desenvolvido e se podem absorver as coisas do mundo, podem muito mais absorver as coisas de Deus e precisam dessa vacina para anular as coisas do mundo. Ó Senhor Jesus! Hoje, o que precisamos na igreja e o que um cristão precisa é exercitar mais seu espírito para reforçar a conexão com Deus. Precisamos da mente para obter o conhecimento da palavra. Temos de ler a Bíblia e conhecer a palavra logos, ou seja, a palavra fundamental. Mas também devemos estar conectados com Deus para que a palavra seja rema, isto é, a palavra que supre a necessidade do momento. A palavra logos pode ser comparada com a água na caixa d'água, o reservatório, o bom depósito em nós. Já a palavra rema pode ser comparada com a água que sai da torneira quando a abrimos. Quando precisamos lavar as mãos, abrimos a torneira e ela flui. Pelo fato de haver água na caixa d'água, ela flui pela torneira quando a abrimos. É por isso que precisamos ler a Bíblia. Ó Senhor Jesus! Muitos adolescentes e jovens, graças ao Senhor, têm lido a Bíblia. Todavia, há os que não a leem com frequência. Há muitos adultos que também deixam de ler a Bíblia, porque a internet, o celular, a TV e as redes sociais consomem seu tempo. Eles não têm tempo para a Bíblia, mas têm tempo para várias outras coisas. Quando não lemos a Bíblia, não temos água na caixa d'água. E quando precisamos, abrimos a torneira, mas não sai nada. Por isso, não conseguimos ser supridos. E muitos jogam a culpa na vida cristã. Dizem que é uma vida sem poder, que não ajuda em nada. O poder vem do Evangelho. E o Evangelho é a palavra. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se quisermos ter vida e o poder da vida, precisamos ter o bom depósito da palavra em nós, para que a vida flua e nos supra quando abrimos a torneira. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quais são os dois itens da vacina preparada por Deus para combater a iniquidade? Ó Senhor Jesus! É a palavra e o Espírito. Senhor Jesus, a gente tem que perceber aqui que aqui foi falado dois tipos de espírito. Um espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Deus, e tem um espírito com um E minúsculo, que é o espírito humano. Deus formou todos os seres humanos com um espírito, o espírito humano. Mas esse espírito só é ativo quando a gente crê no Senhor e recebe o Espírito de Deus. O espírito humano é o órgão adequado para a gente contatar Deus. Por isso que todo ser humano, onde se chegar, se você for num lugar isolado do mundo, onde as pessoas não têm contato com nenhuma outra cultura, você vai achar lá o homem adorando alguma coisa. Porque ele tem essa necessidade dentro de si. Mas por não crer no Senhor, não ligar o seu espírito ao Espírito de Deus, ele faz uma conexão com Deus na esfera errada. Ó Senhor Jesus, aí o inimigo se aproveita com deuses falsos. Ó Senhor Jesus, para enganar o homem. Por isso que a gente precisa da palavra. Não dá para desconectar Deus de sua palavra. É a palavra, Senhor Jesus, que vai nos levar a ter contato, a ter firmeza, Senhor Jesus, no Espírito. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: absorver as coisas de Deus para anular as coisas do mundo. Senhor Jesus, a gente já viu que o mundo é um sistema inventado pelo inimigo, Senhor Jesus, para distrair, para enganar as pessoas. Então ele aproveita da esfera física, a esfera carnal, o desejo carnal, Senhor Jesus, para poder também agir no psicológico. Aí a pessoa fica procurando um Deus que ela possa ver com sentidos físicos, Senhor Jesus, possa se sentir bem na sua psicologia, ó Senhor Jesus. Mas o Senhor, Ele quer nos dar o verdadeiro caminho, que é o caminho do Espírito. E somente pela palavra, somente tocando nas coisas de Deus, é que a gente vai anular toda a mentira, toda a maquiagem, toda a embalagem desse mundo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está contando conosco para realmente viver o Evangelho. Como a gente viu aqui, o Evangelho ele tem o poder de mudar uma pessoa, de tirar a pessoa dos ídolos e convertê-la para servir o Deus vivo e verdadeiro. Assim foi com todos nós, ó Senhor Jesus. Mas como a palavra tem mostrado para nós, não é só crer uma vez. Eu creio uma vez, já estou na igreja, já está tudo certo, não preciso continuar tendo contato com a palavra. Senão o inimigo vai vir e vai me enganar.
Como eu sempre falo aqui, né, hoje muitos ficam naquela falsa sensação de que não, a igreja é um lugar bom, aí eu estou meio de pessoas boas, eu estou na reunião, estou ouvindo a palavra, eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa ruim. Olha, eu não estou por aí cometendo pecados, isso e aquilo, mas a questão de pecados, né, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Essa questão de pecado, você precisa da luz do Senhor. Tem coisas que você pode estar vivendo no seu dia a dia que estão te afastando de Deus. Só que não são coisas grosseiras, mas são coisas sutis. É aí que entra a iniquidade. A iniquidade ela é sutil, ela engana o homem. Ela leva o homem a idolatrar a si mesmo. O homem fica amigo, né, amigo dos prazeres, mais amigo dos prazeres do que os amigos de Deus. Né? Fica buscando dinheiro, Senhor Jesus, e fica amando a si mesmo. Ele só quer ouvir aquilo que vai agradar. Ó Senhor Jesus, e assim que o inimigo ele realmente derruba o ser humano. E como mostrou, a gente tem uma esfera de conexão. O homem se conecta com Deus através do Espírito. Nós precisamos entender a palavra. Entender o que a palavra quer dizer. Tem muitas coisas na palavra que são mal interpretadas. Ó Senhor Jesus. Vamos já mostrar para nós, né? Por exemplo, no versículo que a gente leu e orou, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos já mostrar que no original não tem esse Ele. É um espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito. Ó Senhor Jesus. Porque agora a gente se tornou um ser espiritual. Assim como Jesus, a gente viu ontem, né? Agora é o Cristo pneumático. É o Cristo espiritual. A gente se tornou um com Ele no espírito. Só que acontece que a gente tem a nossa carne, a gente tem a nossa alma voltada para as coisas da carne, para os prazeres desse mundo, dinheiro e outras coisas, né? Os falsos deuses, os falsos ídolos. Senhor Jesus. E assim o homem vai se afastando. A gente já viu, né? O que é pecado? Pecado é o que te afasta de Deus. O que é ídolo? É aquilo que substitui Deus. Ó Senhor Jesus. Não, eu sou uma pessoa muito boa. Não preciso tanto da palavra assim, porque Deus não tem tanto para transformar na minha vida. Eu sou muito bom. Aí o que acontece? Você está idolatrando a si mesmo. Está idolatrando a sua bondade. Ela está substituindo Deus. Então quando Deus vem falar com você, você vai comparar o que você mesmo diz para você. Aí você vai olhar, não rejeita a palavra de Deus. Por isso que ele mostrou para nós, né, o intuito da palavra dessa semana, nos levar a valorizar aquilo que Deus deu para nós como herança, o Espírito e a palavra. E como eu falei no início, né, tem o Espírito maiúsculo e o minúsculo. O Espírito com maiúsculo, né, é o Espírito de Deus, é o Espírito, é aquilo que Cristo se tornou. Cristo se tornou o Espírito. A Bíblia fala que Deus é Espírito, Espírito maiúsculo. Né, Senhor Jesus. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito, aí é o espírito minúsculo, e em verdade. Deus, ele é o Espírito, ele é um ser espiritual. Ele está vivendo na esfera espiritual. Senhor Jesus. Mas eu preciso contratar ele através do meu espírito humano. Senhor Jesus. Como a gente já viu ontem, né? Água e óleo não se misturam. Mas água e água mistura. O espírito humano e o espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí Deus ele vai transportando a sua palavra para nós e vai nos transformando de dentro para fora. Né? Vai expulsando todo o óleo, ó Senhor Jesus, tudo aquilo que não é de Deus, e todo o nosso ser vai se tornando de Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. O homem foi feito de maneira boa, mas o pecado tornou o homem mal perante Deus. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa realmente acordar, despertar. A palavra precisa nos despertar para a importância da palavra e do Espírito. Ó Senhor Jesus, né? Precisa haver isso, né? A palavra tem que estar sempre junto com o Espírito, né? E a gente vai sempre experimentar isso no nosso viver, é junto com outros irmãos, né? Recentemente na palavra profética o irmão falou conosco, né? Quando ele leu ali, né? Ali em Atos 13, né? Quando estava ali, né? Barnabé, né? Os 5 irmãos ali de Antioquia, né? Barnabé era o primeiro e Paulo ele era o último, ele era Saulo ainda, e tinham outros irmãos ali. Ó Senhor, aí falou o Espírito Santo, né? Separai-me agora, né, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O irmão falou, né, que ele sempre teve essa curiosidade. Como que o Espírito falou? Né? Será que veio uma voz do céu, uma voz de trovão, né? Separai-me agora, né, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado? Ó Senhor, ele falou que foi tendo comunhão com o Senhor revelou para ele, não. O Espírito hoje ele fala no nosso interior. Né? Com certeza usou um daqueles irmãos que estavam ali. Né? Olha, o Espírito quer separar Barnabé e Saulo para uma obra. E aí imediatamente o Espírito no interior de cada um estremeceu diante daquela palavra. Ó Senhor Jesus, o Espírito confirmou aquele sentimento como vindo de Deus. Assim que o Espírito separou. E mostrou para nós que hoje o Espírito ele quer fazer a sua obra.
Senhor Jesus. Nós somos muito limitados. O Espírito, ele é poderoso, ele tem uma obra grandiosa. Mas hoje Deus se limitou ao homem. Se o homem não estiver disposto a cumprir a vontade de Deus, a vontade de Deus fica impedida de ser feita. Por isso ele quer contar com cada um de nós. Mas para que Deus possa contar, eu preciso me conectar com Deus na esfera correta. Por isso que veio toda essa explicação aqui, né? Quantos parágrafos aqui, quantas frases o irmão usou para poder mostrar para nós que a gente precisa se conectar a Deus na esfera correta. Ó Senhor, ele mostrou. Tem 3 ambientes, né, que a gente se relaciona. O ambiente físico, né, a gente vê as coisas físicas, as coisas do mundo. O ambiente psicológico e o ambiente espiritual. A maioria dos seres humanos só conhece os 2 primeiros. Né, e acaba pegando uma espiritualidade, mas que está ligada ao psicológico, está ligada à emoção, aquilo que faz ele se sentir bem. Olha, eu estou fazendo coisas boas, estou fazendo uma obra boa, não preciso de Deus. Para me sentir bem, não preciso. Ó Senhor, já vi o conceito de várias pessoas falar assim, né? Não, olha, uma pessoa que está numa situação, está vivendo uma tragédia, essa pessoa precisa de Deus. Agora, quem está bem não precisa. E não é por aí, Senhor Jesus. O mundo está aí para nos enganar. Esse é o sentimento que o inimigo quer colocar nas pessoas. Por isso, a gente, como cristão, a gente precisa aprender a avançar. Ó Senhor Jesus, o exemplo de hoje é riquíssimo. Né? Então, ele mostrou, olha, tem a esfera física, onde a gente vai usar os nossos sentidos, né? Os olhos para nos conectar ao mundo visual. Olha quanta beleza tem nesse mundo, quantas cores. Nossos ouvidos para nos conectar com o mundo auditivo, quantos sons diferentes. Né? Os animais, né? Pássaros, quantos cantos bonitos, né? E hoje até mesmo os instrumentos musicais aqui, que foi dado para a humanidade. Muita coisa legal, né? Para a gente poder ouvir. Ó Senhor, barulho de insetos e várias outras coisas. O olfato, né, para nos ligar ao mundo dos odores, os cheiros, os perfumes. Não só aqueles perfumes fabricados pelo homem, mas também o cheiro da natureza, o cheiro de chuva. Né, é bom, né? Eu gosto. Senhor, o cheiro das flores, cada flor tem um cheiro diferente. Ó Senhor, e o paladar, o mundo dos sabores. As frutas, né, são doces, cada uma tem um sabor diferente. Os legumes, né, as hortaliças, os grãos. Né, e coisas que o homem inventou também, né? Queijo, né? Como é bom comer uma pizza, né? Comer um hambúrguer, comer um churrasco. Ó Senhor Jesus. Né? O mundo dos sabores e o tato, né? Que nos leva a conectar também o mundo físico pelo toque, né? Quantas texturas diferentes, né? Coisas ásperas, lisas, né? Macias, duras. Ó Senhor Jesus, quantas texturas diferentes Deus deu para o homem, né? Poder experimentar. Senhor Jesus, Deus colocou o homem no jardim com tudo pronto. Senhor Jesus. Mas o homem não fez a sua parte, não guardou o jardim. Ó Senhor Jesus, aí veio a serpente e enganou, né? E como mostrou, tem a esfera psicológica, com as 3 partes da alma. Mente, vontade e emoção. A mente é a parte intelectual, né? O mundo do conhecimento, o mundo cognitivo, né? A percepção das coisas. Né? A gente olha o mundo físico, percebe, mas é a mente que vai discernir. Né? Se a cor é diferente, o cheiro, a textura. Ó Senhor Jesus, o mundo cognitivo que a gente se relaciona. Tem o mundo emocional, sentimentos, né? Alegria, tristeza, amor, ódio. Ó Senhor Jesus, e o mundo da vontade, onde você toma decisão, onde você tem seus desejos. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou que hoje a iniquidade está vindo e atacando o homem aonde? Na mente, na emoção. Aí o homem se torna vulnerável e entra em depressão. Ó Senhor Jesus, é caso de suicídio e várias outras coisas. O inimigo quer sempre destruir o homem que Deus criou. Ó Senhor Jesus, para que o homem não possa cumprir a vontade de Deus, já que Deus estabeleceu esse princípio de o homem e Deus juntos. Se ele conseguir atrapalhar o homem, né, se o homem não se dispuser a fazer a vontade de Deus fica ali barrada, fica impedida. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa conectar as coisas celestiais às coisas terrenas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa realmente tocar na esfera adequada. Né? E ele mostrou que a gente também tem que se conectar às pessoas também através da emoção. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa ter um viver adequado, que gera nas pessoas também uma emoção adequada. Que as pessoas possam tocar no amor de Deus. E para isso precisa haver amor em nós. Ó Senhor Jesus. Aí do exemplo dos animais. Você nunca vai ver um animal adorando. Senhor Jesus. Você nunca vai ver um animal lamentando pela vida. Senhor Jesus. Né? Tem um poema, né, de um escritor que ele fala, né, que o passarinho, né, ele vai viver a vida toda sem nunca se lamentar por nada que aconteceu na vida dele. Ó Senhor Jesus. Né? E a gente também precisa aprender
né? A Bíblia nos ensina que a gente precisa aprender a ser grato por tudo, a reconhecer a vontade de Deus, né? E que senão a gente nunca vai extrair nada de bom. Se a gente olhar as situações e reagir negativamente, murmurar, reclamar da vida, você vai perder uma excelente oportunidade de ir diante do Senhor. Mais pra frente no Alimandiário, o irmão até dá o exemplo dele, né? Indo atrasado para o aeroporto, começou a chover, furou o pneu do carro, podia ter saído, dado um bicudo no carro, né? Senhor Jesus, e ficar ali chateado, mas ia perder a experiência com o Senhor. Não, ele saiu, falou, poxa, tem que resolver a situação, não adianta ficar murmurando, né? Foi lá, começou a orar, invocar o nome do Senhor sabe de todas as coisas, estou saindo aqui para ir para um voo, para pregar a palavra, estou atrasado, o pneu furou, mas amém. O Senhor sabe de tudo. E começou a invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito. Quando chegou no aeroporto, estava tudo atrasado por causa da chuva. Se ele tivesse murmurado, ele ia passar pela mesma experiência. Só que ele ia chegar no aeroporto e falar, poxa, fiquei irritado, chateado à toa. Deus guardou todas as coisas. Mas como ele exercitou o Espírito, ele pôde ir muito mais alegre por ter visto o guardar de Deus na vida dele. Nós de fato temos o guardar de Deus na nossa vida. A gente precisa aprender a perceber isso, por isso que eu falei no início, né, que a gente precisa aprender a entender o que a palavra de Deus quer nos dizer. A gente só vai ter discernimento no Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual, ele consegue ver. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente... O que é o homem espiritual? Ah, eu sou uma pessoa espiritual, volto para o coisa de Deus. Não, o homem espiritual é o homem interior. É o Espírito dentro de mim. Ou seja, o meu ser interior, o meu espírito conectado com as coisas de Deus. Senão, não adianta. Eu tenho o Espírito, mas se eu não estou usando, eu não estou conectado diante do homem espiritual. Ó Senhor Jesus. É isso que eu estou mostrando para nós. Né? O irmão, né, ele ia ter a mesma experiência. Saiu atrasado, aconteceu as situações, ia chegar no aeroporto por causa da chuva, né? O voo atrasou, as pessoas não chegaram a ponto de embarcar e estava tudo certo. Mas só que se ele tivesse murmurado, ele tinha perdido uma boa experiência, um bom desfrute diante de Deus, ia chegar lá e ia se arrepender. Ia falar, Senhor, me perdoa, porque murmurei, reclamei e o Senhor me guardou. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ver o guardar do Senhor em tudo. Por isso que está falando conosco, vamos nos conectar na esfera correta. O animal não vai se lamentar, não vai ficar ali buscando Deus, adorando a Deus, porque ele não tem espírito. Né? Os animais têm corpo e alma. Se conectam ao mundo físico e tem a alma, que cada um tem sua personalidade. Né? Ele mostrou, os cachorros demonstram emoção, os gatos também, só que é diferente. Senhor Jesus, cada um tem sua personalidade. Cada animal tem sua personalidade. Senhor Jesus também tem a criação, assim como o ser humano. Né? A gente já viu em livros, né, que hoje 30% da sua personalidade é genética. Você herda dos seus pais, mas 70% é criação. E dessa criação, né, mesma coisa, 30% dos seus hábitos, Senhor Jesus, são genéticos, são comportamentos que você tem e às vezes você não entende por que você tem aqueles hábitos, por que você tem aqueles comportamentos. Mas é algo que foi herdado. Mas 70% do seu comportamento é gerado pelas suas atitudes, pela sua rotina. Então a gente pode mudar. Como mostrou aqui, né? Graças a Deus tem muitos que estão lendo a Bíblia, mas tem muitos que não estão lendo. Preferem gastar seu tempo em outra coisa. Então o que a gente tem que fazer? Mudar os nossos hábitos. Senhor Jesus. Tem 30% ali que vai ser difícil, né? Porque é coisa que a gente vai carregando, é herança. Ó Senhor Jesus, mas se eu começar a tomar a herança de Deus, aí Ele transforma a minha vida. Como mostrou aqui, o Evangelho é poderoso para nos converter dos ídolos, né, de tudo aquilo que substitui Deus, para o Deus vivo e verdadeiro. Os cristãos hoje conhecem o Deus verdadeiro, mas poucos têm um relacionamento com Deus vivo, Senhor Jesus, porque querem se relacionar com apenas coisas de Deus. É como você ficar vivendo, por exemplo, numa cabana e tem uma pessoa que vai lá e deixa comida para você. Senhor Jesus, você não vai dizer que você tem um relacionamento com a pessoa. Ela chegou, botou a comida e foi embora. Agora, se ela chega, você senta, conversa com ela, fala, vê como é que estão as coisas e tal, aí você teve um relacionamento. Mas hoje a maioria dos cristãos é só isso. Deus veio, colocou algo ali, eu vi, me relacionei com aquilo que Deus colocou e estão satisfeitíssimos. Não, eu preciso de um relacionamento vivo. Eu preciso conversar com Deus, falar e ouvir. Senhor Jesus. Por isso que mostrou, você nunca vai ver um animal adorando.
Porque o animal não tem espírito. Só o ser humano foi criado com espírito. Mas esse espírito só fica ativo quando o ser humano ele crê no Senhor. Antes tem uma pequena parcela desse espírito que incomoda o homem, chamado consciência. Mas a consciência só funciona quando ela não está cauterizada, quando ela não está insensível. E é isso que o inimigo quer fazer. Por isso a gente precisa ser vacinado. Então, mas eu já sou cristão, já conheço a palavra, já tenho Deus. Ó Senhor Jesus, mas eu preciso continuar me conectando com a palavra, porque o inimigo continua bombardeando nossa mente e nossa consciência, para a gente não receber a fé no nosso interior, para a gente ficar simplesmente só na esfera psicológica e achar que isso aí é algo espiritual. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa realmente tocar no sentido espiritual. Então, graças ao Senhor, hoje nós podemos adorar o Deus vivo e verdadeiro, se conectar com Deus por meio do Espírito. O ser humano tem um espírito, e esse espírito tem um motivo. O espírito humano é para conectar com o Espírito de Deus. Senhor Jesus, como a gente já viu aqui no próprio alimento diário, a parábola das virgens, 5 eram honestas, 5 prudentes, todas elas tinham azeite, azeite na lâmpada. A lâmpada estava acesa. Azeite fica o espírito dentro da lâmpada. Então o Senhor acendeu a lâmpada quando Ele nos deu o Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas só as prudentes tinham azeite na vasilha. A vasilha é a alma. Senhor Jesus, é o ser transformado de Deus. Então é isso que a gente precisa. Ele mostrou aqui que o Senhor é o Espírito. E Cristo é o Espírito e Ele vive em nós. Então o segredo para a verdadeira conexão com Deus é o Espírito. Por isso a gente precisa valorizar esses dois itens. O Espírito e a palavra. Por isso o Senhor falou, ó Senhor Jesus, que a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. Senhor Jesus, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer mostrar para nós. A sua vida, o seu Espírito. Nós temos o Espírito. O Espírito que Deus nos concedeu quando a gente creu. A maioria das pessoas está inativo. Ó Senhor Jesus, esse Espírito está ali, mas ela não usa, é como se não existisse. E quando os cristãos, você vai falar com o Espírito, ele vai falar, o Espírito Santo, as obras exteriores. Não, quando Jesus chegou para os discípulos e falou, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é interior, é para a gente cumprir a vontade de Deus, mas em primeiro lugar, sendo transformados. Deus ele não quer ver só a obra, Ele quer aprovar a nossa obra, mas primeiro Ele quer aprovar a nossa pessoa. Por isso Ele nos deu o Espírito para nos transformar. E Ele falou, para a gente levar também os jovens, os filhos, a valorizarem e a exercitarem o Espírito. A gente não pode chegar e falar assim, não, ele é pequeno, ele não entende. Entende sim, Senhor Jesus. Já tem um dedinho ali que rapidinho vai na tela do celular, do tablet ali, já sabe mexer, sem ler já sabe procurar as coisas. Ó Senhor Jesus. Então o intelecto já está mais desenvolvido. Só que a gente precisa tocar na palavra para anular o efeito do mundo, para anular o vírus da iniquidade. E isso tem que ter palavra. Então a gente precisa hoje exercitar mais o Espírito, para reforçar nossa conexão com Deus. Quanto mais exercício do Espírito, mais forte essa conexão. É como um exercício físico. Quanto mais exercício físico você fizer, mais forte a sua musculatura vai fazer, mais força você vai ter. Senhor Jesus. Mais força você vai ter para levantar um peso, para levantar uma pessoa. Ó Senhor Jesus. Porque você fez exercício físico e assim um exercício espiritual. Quanto mais você exercitar o Espírito, mais conexão com Deus. E como mostrou, eu preciso me relacionar também com a palavra. Tem a palavra logos, que é a palavra fundamental, a palavra do conhecimento. Senhor Jesus, é a palavra de Deus, que mostra quem é Deus, o seu caráter, o seu padrão, o que Ele gosta, o que Ele reprova, o que Ele aprova, o que Ele não gosta. Ó Senhor Jesus. E tem a palavra rema, que é a palavra para suprir a minha necessidade. Ou seja, a palavra profética, é aquilo que está saindo de Deus para direcionar. Satanás foi tentar Jesus com a palavra. Só que ele usou a palavra logos, palavra de conhecimento. Mas Jesus estava conectado a Deus com a palavra rema. Então ele também pode dizer para o inimigo, também está escrito. Ó Senhor Jesus. Então ele pode mostrar, olha, só a Deus adorará. Retira-te. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que estar conectado como o Senhor estava. Através do Espírito. Cristo abriu esse caminho para nós.
Senhor Jesus, para a gente viver longe do pecado. E como o irmão bota com um exemplo riquíssimo da caixa d'água. A palavra, ler a Bíblia, os livros espirituais, ter comunhão com os irmãos, isso tudo vai nos dar fundamento, vai nos dar base. A igreja é a coluna e base da verdade. A igreja é esse viver coletivo, onde a gente troca experiência, onde a gente ajuda uns aos outros, a gente vai lá e leva a palavra de Deus, como eu falei no início. O Espírito, ele quer se comunicar com o homem, mas ele tem que usar outro homem. E aí, o Espírito vai estremecer no seu interior. E às vezes o que acontece? Você está preso numa situação e você não consegue ouvir Deus com clareza. Então Deus, para não te ofender, ele não invade, ele fica quieto, ele espera você se voltar. E como eu falo várias vezes aqui no canal, o silêncio de Deus não é algo bom. Ó Senhor, no mundo a gente aprende que quem cala consente. Ah, tá quieta porque concorda comigo. Mas para Deus não é assim. Se Deus se cala, algum problema tem. Senhor, alguma barreira entre nós e Deus. Então a gente precisa realmente despertar. É como ele mostrou, a palavra vai te dar um fundamento, vai te dar uma caixa d'água, vai te dar um bom depósito. O espírito rema, né, exercitar o espírito, né, a palavra rema é você abrir a torneira. Mas se não tiver água na caixa d'água, não vai sair nada. Aí muitos colocam a culpa em Deus. Não, a vida cristã não serve para nada. Isso aí não me ajuda em nada não. Ó Senhor Jesus. Mas é isso que acontece, a pessoa prefere às vezes ficar no seu conceito de Deus, ao invés de ter um Deus na palavra, porque a palavra nos dá um padrão. O seu conceito, você tem o seu padrão, você faz o que você quer. Mas quando começa a desfrutar a palavra, aí vem discernimento. Com discernimento vem o padrão de Deus, vem a direção de Deus. E é isso que a gente precisa. Da palavra que sai ali, né, na torneira para saciar, para suprir. Ó Senhor Jesus. Mas eu preciso ter um bom depósito. E como mostrou aqui, né, se você quiser ter vida e o poder da vida, você tem que ter um bom depósito de palavra, né, em cada um de nós, para que a vida possa fluir e te suprir quando você abrir a torneira. Então por que muitos cristãos ficam em depressão, isso, aquilo? Porque não deposita. Senhor Jesus. Ou então o que acontece? Eles ouvem a palavra, recebem a palavra assim como nós recebemos, assim como nós ouvimos, mas a palavra não é aproveitada, porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então a palavra está chegando, as pessoas estão ouvindo, mas às vezes não é acompanhada pela fé. Ou seja, a água chegou na caixa d'água, só que a caixa d'água está furada. Então a água entrou e saiu. Ó Senhor Jesus. Muitos que estão falando, irmão, eu ouço muito falar, mas não guardo nada, porque não exercitou o Espírito. A água entrou na caixa d'água e saiu. Ó Senhor Jesus, vazou por algum lugar. A gente precisa reter. Para reter a palavra, eu preciso guardar a palavra, eu preciso praticar a palavra. Eu preciso ver que a palavra está trazendo direção, está trazendo transformação para a minha vida. Ó Senhor Jesus. Por isso não dá para dizer, eu creio em Deus, mas não creio na palavra. Não existe isso. Como mostrou, né? Isso aí é um falso Deus. Ó Senhor Jesus. A gente precisa reforçar nossa conexão através da palavra, através do exercício do Espírito. Leia a palavra com oração. Ó Senhor Jesus. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. E Deus, ele é a palavra. Deus, ele é o Evangelho. O poder vem do Evangelho. O Evangelho é a palavra. Ó Senhor Jesus. O Espírito é o que dá vida. O Espírito é o que vivifica. O Senhor fala em João 5 que, olha, vocês não têm vida em vocês mesmos. A gente precisa ir diante dele, né? Lê a Escritura porque julga que na Escritura tem a vida eterna. Mas porém não quer ir diante do Senhor Jesus para ter vida. Então a vida não está em nós, não está no meu discernimento, no meu conhecimento, nos meus desejos. Não só escolha coisa boa. Ó Senhor Jesus, não. Nossa vida está no Espírito. Se parar de exercitar o Espírito, a vida vai embora. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente tem que perceber que existem buracos na nossa caixa d'água que se chamam pecado, iniquidade, idolatria. Ó Senhor Jesus, tudo isso. Aí você fala, mas eu não tenho ídolo, não tenho pecado. Se você for diante do Senhor, você vai sempre achar alguma coisa. Mas a gente precisa sempre ir diante do Senhor para que Ele possa nos julgar, nos limpar. Hoje nós estamos na era da igreja, na era do Espírito. Esse é o momento, Senhor Jesus, de ser limpo, de ser julgados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? Ele nos preparou essa vacina. E o primeiro item, né, como mostrou, os primeiros dois itens que a gente tem que tocar, tem que valorizar: a palavra e o Espírito. Essas coisas têm que andar juntas. Ó Senhor Jesus, senão eu vou só ouvir o que eu quero, aceitar só o que eu quero. Senhor Jesus, aí Deus não tem caminho. O Senhor precisa ter caminho em nós. A nossa caixa d'água está cheia de água. Não pode estar cheia de óleo.
Não pode estar cheio de outras coisas. Tem que estar cheio de água, água pura, limpa, cristalina, né? Água potável, que você possa beber, que possa te saciar, que possa te suprir. Né? Graças ao Senhor que essa palavra saudável tem chegado até nós. Ó Senhor, nós temos ouvido. E é um privilégio nosso. E o Senhor que nos concede isso. Graças ao Senhor. Por isso a gente precisa valorizar. Vamos valorizar essa palavra, vamos nos conectar com Deus, mas na esfera correta, na esfera do Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.